Eu falo que minha infância, eu comecei tendo um grande amigo, né? Meu primeiro amigo, que é meu pai, ele... Porque a criança, ela tem aquela percepção, né, de tudo é muito mais colorido, tudo é muito mais bonito, é mais alegre. Eu sou o Vitor, meu pai é meu pai. E aquele era um dinheiro tão pequeno, mas deu para eu comprar um material de escola que eu queria depois do verão. E ali já tinha um boletão todo mês do contador, os impostos, né? E assim... Era através do esporte eu consegui ter um sustento para minha vida. Uma música só, ela pode ter diversos significados. E existiam pessoas que não podiam comer, se alimentar do que bem queria, comendo assim a sobra da sobra que existia. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Lamparina Cast, esse podcast mais humano do Brasil. E hoje temos dois convidados muito especiais que a gente vai ter a honra de estar entrevistando eles aqui. Eu tô com meu amigo aqui, Fábio Gabriel. Eu estou com meu amigo Vitor Mesquita, hoje um dia bem especial, 50 episódios, né? Exatamente, muita história já contada, muita história conversada aqui no Lamparina. Então se inscreva no nosso canal, esse canal dedicado a uma boa história, uma história de vida, onde a gente vai estar sempre trazendo convidados especiais. Se inscreva, aperta no sininho para receber as notificações quando a gente enviar novos episódios. É isso aí. Por ser um dia tão especial, eu apresento hoje ele, um dos nossos convidados, Vitor Mesquita. Seja bem-vindo, Vitor Mesquita, produtor audiovisual, músico e um talento em pessoa. Satisfação tê-lo aqui. Para mim também é uma grande satisfação. Eu sou um ouvinte assíduo. Acho que eu assisti todos os episódios, desde o início, né? Quase todos os recortes. Realmente é um projeto bem legal e eu espero poder também estar contribuindo aqui. E também ele quem, Vitor? Fábio Gabriel, mestre no jiu-jitsu, empreendedor, advogado, um cara que realmente tem muita história boa para contar, né? Olá, é uma satisfação estar aqui como convidado nesse podcast Lamparina. A gente sempre ouve falar desse episódio, desse podcast, né? E neste episódio tão especial, que é o episódio número 50 de vocês. E é uma satisfação estar aqui com o Vitor Mesquita também. A oportunidade da gente falar um pouco da gente para vocês e conhecer um pouco mais da gente. Então, eu pergunto para vocês, quem são vocês? Fábio, eu me considero um artista. Eu cresci no meio de músicos, né? Meu pai é músico, minha mãe é uma ambientalista. Então, assim, eu tenho foto desde os 3 anos de idade ali com câmera e ao mesmo tempo sempre ouvindo muita música. E eu comecei a minha carreira de trabalho como músico mesmo, fiquei muitos anos só trabalhando com música, também como professor também. E de uns 4, 5 anos para cá eu abri uma produtora de filmes, onde a gente está trabalhando o audiovisual. Por isso que eu me considero um artista, que eu tô com a música, eu tô com o audiovisual. E, em paralelo, eu sou pai, eu sou marido, né? E tenho também uma carreira amadora de esporte também, esportista, né? Bom, Fábio Gabriel, menino que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e vivi boa parte do meu tempo em Vila Velha, né? É uma cidade que faz também parte do Espírito Santo. E lá eu pude crescer na minha infância. Eu morava numa subida de um morro. E ali eu era uma criança que brincava muito com o pé no chão, na poeira. Hoje poucas crianças vivem isso, né? Mas para mim foi uma coisa... Eu fui uma criança que brincou muito, né? E iniciei... desde novo, assim, com o intuito do esporte na minha vida. E por volta ainda jovem, com 20 anos de idade, vim para Brasília. E aqui iniciei na minha vida adulta, digamos assim, ao jiu-jitsu, ao esporte, ao lado social que gosto muito. E percebendo as pessoas, percebendo o olhar das pessoas, percebendo a necessidade das pessoas, e conhecendo as pessoas e me conhecendo também, porque quando a gente conhece as pessoas, a gente acaba nos conhecendo também. Eu sou um Fábio, me sinto um menino ainda de 46 anos de idade, e é onde eu estou em plena transformação e modificação e aprendizado da minha vida.
Muito legal. A gente até poder falar quem somos nós, né? Começou por algum lugar. Como é que foi a infância de vocês? Nossa, essa pergunta aí vai mexer a estrutura. Então, Vitor, como eu falei, minha infância foi uma infância bem alegre. Eu brincava muito na subida de um morro onde que eu morava. Lá a gente saía cedo de casa e ia brincando até quando a mãe gritava, Fábio, vem pra casa. Aí voltava todo sujo, né? Às vezes chamava mais de uma, de duas, de três vezes, aí chegava em casa, tomava aquele puxão de orelha. Então a gente ia aprendendo, mas foi uma infância boa. Aí eu morava perto dessa subida, desse local, desse morro, e nós aprendemos quando de pequenininho, quando nós nascemos, a minha avó, ela plantou as árvores representando o nascimento de cada um de nós. E aí quando nós crescemos, quando ela ficava brava com a gente, o que acontecia? Ela olhava, eu quero aquela varinha lá, pode tirar. Entregava na mão dela, ela tirava as folhas e quando a gente fazia malcriação, mas era uma coisa muito saudável. A gente era uma criança que não só soltava pipa no ventilador, que a gente fala, né? Jogava bolinha de gude no carpete de casa. Não era, a gente realmente vivia conhecendo as coisas que tinham na rua. Antigamente existiam algumas nascentes que a gente conhecia, alguns pés de fruto que a gente podia subir. As amizades eram amizades bem saudáveis, né? É lógico que existia certo cuidado dos pais em perceber ali e moldar as nossas também as amizades, mas eram amizades bem saudáveis, eram amizades que a gente aprendia a conhecer o mundo, aprendia a conhecer as pessoas, criavam laços de amizade. Hoje em dia o que a gente vê é poucos laços de amizade sendo criados, né? Hoje em dia se fizeram as máquinas, né? Então as pessoas ficam muito mais nas máquinas, nos celulares, do que vivem, conhecem um ao outro, e isso cada vez mais está desgastando, né? Está em desgaste. E o que a gente deve, falando da infância, a gente deve resgatar isso, essas brincadeiras com as nossas crianças, esse jeito do pai conviver com o filho, e a mãe também estar presente, o carinho da mãe. E a gente vê uma sociedade hoje tão falta de carinho, falta de amor. E a minha forma de ver isso, Vitor, é que a gente precisa trazer essas origens novamente para os nossos lares, sabe? Para que a gente possa estar aprendendo a conviver com as nossas crianças novamente, ensinando alguns valores, que são valores muito, muito bons. Eu lembro com alegria, eu tenho algumas memórias que são muito proveitosas. Grandes estripulias fizemos, mas também aprendemos muita coisa, e as coisas ficaram na nossa memória, dessas coisas de infância, né? Eu lembro que eu morava nesse local e a gente tinha um carroceiro que passava lá na rodovia, e eu olhava de cima do morro lá, aquele carroceiro. Uma vez minha avó me pegou lá do outro lado da rodovia, querendo ver o que era a carroça, o que era aquele cavalo puxando a carroça. Uma coisa que tão simples, né, e singelo, que hoje a gente não tem essa percepção da natureza, percepção dos animais, percepção de convívio. Mas foi uma infância muito legal, muito, muito proveitosa. Eu falo que minha infância, eu comecei tendo um grande amigo, né? Meu primeiro amigo, que é meu pai, a primeira recordação, né, como criança, foi já com meu pai ali, claro, com minha mãe, mas a minha primeira referência, meu pai, ele com a gente. Meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram junto com a gente, né? Até hoje, na verdade, já sou adulto, mas o carinho que meu pai e minha mãe têm por mim, o cuidado que eles têm, é o mesmo como se eu fosse criança, né? Porque eu continuo sendo filho deles, né? E esse valor para mim é muito importante. Hoje eu sou pai, né? E como você falou, né? Eu brincava muito, né? Meu pai deixou alguns carrinhos assim que eram dele, que ele era criança, ele deu para mim assim. Então a gente sempre brincou muito. Eu tive, até hoje tenho alguns amigos de infância. Então a gente brincou muito. Todo domingo a gente ia para a fazenda do meu avô, aí lá passava
o dia inteiro. Chegava nas férias, metade das férias era dentro da fazenda. Então, assim, eu vi o dia a dia da fazenda ali, essa convivência com o rural, né, com a natureza, sempre teve muito presente. Essas coisas que eu vivi na minha infância, e eu espero poder hoje, né, como pai, fazer o melhor possível para os meus filhos nesse mundo corrido, nesse mundo digital, que está todo mundo agoniado, querendo saber o que foi postado, o que não foi, qual a notícia e etc, né? Eu acho que o importante é a gente ter essa conexão sempre, né? E olho no olho, pisar o pé no chão, fazer um esporte, né? Eu cresci, aprendi a nadar numa lagoa, tinha 6 anos de idade. Depois fui para academia e tudo, mas assim, eu lembro que eu tinha uma bicicleta, você falando, né, do morro, a gente morava numa chácara, aí eu quebrei o braço jogando bola, aí engessou tudo assim, né? Aí nas 2 primeiras semanas fiquei tranquilo lá, né? Eu ficava assistindo o Rei Leão o dia inteiro, era o único filme que tinha, mas eu me amarrava, apertava no videocassete lá, assistia, depois rebobinava, pá, play de novo, ele com o braço, só que uma hora ficou de saco cheio, né? Criança cheia de energia. Aí fui, peguei minha bicicleta com coisa quebrada assim. Aí fui dar uma andada, lógico que ia dar ruim, né? Na verdade foi esse braço aqui, né? Foi esse braço que coisou e é o freio de trás, né? Traseiro. Aí eu só conseguia frear o da frente. Aí não deu outra, eu fui descer o negócio, apertei o freio, vup. Aí quebrou o gesso. Aí minha mãe também deu um apertão de orelha lá pra não dizer outras coisas assim, né? Mas é isso, esses momentos assim que parece que passou lá, mas de certa forma isso marcaram a gente, né? Não o tombo, né? Mas assim, essa vivência, né? De poder estar ali no dia a dia com offline hoje em dia, né? Isso. A diferença é essa, assim, que não existia na internet nessa época. Nada. Né? Ô Vitor, uma coisa importante que eu lembrei também da minha infância, que a gente brincava muito daquelas tampinhas, fazia um campo, né? Aquela, vamos dizer assim, a pista, e brincava com aquelas tampinhas, fazia dinheiro com aqueles embalagem de maço de cigarro, né? E tinha isso na infância, fazia carrinho de rolimã, andava muito de carrinho de rolimã. E uma coisa também muito interessante, que a gente gostava muito de pegar frutas, ou a gente tinha algumas plantações de perto de mandioca. E uma vez o meu irmão era um cara muito brabo, assim, né? Ele guardava, assim, alguns sentimentos, assim, que não era tão fácil. E a gente, quando era menino, a gente gostava de ver os meninos sair na briga para poder ver o que ia dar, né? E aí teve um caso específico que tinha um baixinho que chegava junto do meu irmão forte, bateu no meu irmão forte. E aí o que acontece? Aí a gente foi catar batata doce, perto numa ribanceirinha, tamo lá, pegamos uma enxada. Hoje em dia tudo tem preocupação, né? A gente era uns meninos de 8, 9 anos pegando enxada, para poder pegar batata doce. Aí de repente a gente tá cavando, e meu irmão vira, aí falou para esse amigo nosso, Flavinho, olha a batata doce ali, pega lá. O Flavinho foi pegar a batata doce, desceu a cabeça, foi pegar a batata doce. O meu irmão pegou a enxada e vap na lata. Graças a Deus pegou de raspão, assim. Ainda bem que lógico que abriu uma brecha considerável, mas assim, as brincadeiras de criança era coisa muito, muito diferente, né? A natureza era bem presente. Ainda bem que de certa forma a gente evolui em algumas Graças coisas. Graças a Deus, assim, né? Mas é importante a gente trazer levar esses uma enxadada, fatos, acho que... E Fábio, como é que na sua adolescência, aquele momento que você percebeu que fazia parte do mundo? Então, a minha percepção de mundo na minha adolescência, na minha juventude, eu acho que quando eu comecei a trabalhar e ver que eu tinha que pagar minhas próprias contas, que veio justamente a minha percepção de mundo, né? Que não era só aquele mundo colorido, porque a criança, ela tem aquela percepção, né, de tudo é muito mais colorido, tudo é muito mais bonito, é mais alegre, não tem preocupação de pagar a conta. E aí quando eu era menino, eu lembro que a gente tinha uma vida mediana, era uma vida mediana.
não faltava nada pra gente, mas que se a gente quisesse ter algo além do que a gente tinha, o padrão ali, a minha avó, morei um tempo com minha avó, 4 anos, nesse período da pré-adolescência, na adolescência, que se a gente quisesse ter algo, a gente tinha que dar um jeito de trabalhar. E aí, chegou um período das férias, e aí eu comecei a fazer o quê? Vou fazer alguma forma de ganhar dinheiro. Meus amigos todos, a gente tinha uma casa perto da praia, então meus amigos iam para a praia, curtir, e eu percebi que é o seguinte, eu vou fazer algo para eu poder ganhar um dinheiro. E aí comecei a vender picolé. No primeiro sentimento que eu tive, era um sentimento de vergonha, porque meus amigos estavam brincando, curtindo aquele momento de férias e eu vendendo picolé, né? Como que é a percepção do mundo, né? Percepção da gente estar numa situação onde que a gente vai ter que lidar com as adversidades, os desafios. E aí, o que eu pegava? Eu ia, andava um tanto, pegava o carrinho de picolé numa fábrica que tinha e vendia o picolé e tal. E aquele era um dinheiro tão pequeno, mas deu para eu comprar um material de escola que eu queria depois do verão, que era um estojo diferente, uma borracha diferente, uma lapiseira diferente. Aí eu comecei a perceber que a vida era muito mais do que eu fazia, né? Existiam pessoas onde que estavam preocupadas comigo. Ou seja, pagando a minha escola, pagando minha merenda, que a gente chamava de merenda. Então eu pude, daquele momento em diante, eu vi que o dinheiro também era essencial para a vida, né? Para o cotidiano. E aí eu comecei a perceber também dali como que era a injustiça que existia e que existe no mundo atual por conta do dinheiro, né? O dinheiro, ele é tão feito, ele ali, existe o dinheiro, ele existe tanto para o bem, a pessoa faz dele o que bem entende, ou tanto para o bem como para o mal. Então eu pude perceber isso daí, como que foi importante essa percepção, tanto do social que eu vivia, para vir a um trabalhador que, hoje em dia, qual o problema de uma pessoa vender um picolé, vender algodão doce, ser um empregado que, vamos dizer, ganha o seu salário, né? Então, a minha percepção que para mim foi um choque de aquele menininho, lourinho, ir para trabalhar e ser igual a todo mundo. Nós somos iguais a todo mundo. Que o sangue que corre na minha veia, eu percebia que eu pude começar a perceber que era igual ao que tinha ao meu redor. O externo era muito bonito, mas o que corre na minha veia aqui, eu pude perceber, cara, nós somos iguais, né? Uhum. Nós somos iguais. Então essa foi uma percepção que mexeu comigo, um simples fato de eu pegar um carrinho e vender um picolé, para mim, comecei a perceber algumas coisas diferentes. É interessante que, como eu falei há pouco, né? Meu pai e minha mãe sempre tiveram muito junto com a gente, né? Então lá em casa a gente sempre foi muito aberto. Eu sabia quando tinha dinheiro, quando não tinha dinheiro. Meu pai e minha mãe, eu não lembro de ver eles brigando em casa, mas não é porque eles se escondiam para conversar, mas é porque eles realmente não brigavam, buscavam ter uma harmonia em casa, né? E eu lembro que teve uma vez que meu pai perguntou assim, o que você acha disso? Aí eu falei assim, eu acho que é legal e tal. Aí ele falou, pô, eu não acho não. Eu acho que não é legal. Aí ele falou assim, aí eu falei pra ele, então tá bom, eu também não acho não, na verdade você tá certo, não acho legal e tal. Aí ele falou assim, Vitor, você não tem a obrigação de achar a mesma coisa que eu. Você tem que ter sua própria opinião. Aí a partir disso aí eu lembro que mudou um pouco assim, que eu fiquei, caramba, eu sou o Vitor, meu pai é meu pai. Então, aí eu comecei, né, tudo que ele falava, se ele falava assim, eu achava horrível. Se ele falava que não gostava, eu adorava, né? Então, assim, fiquei querendo fazer o oposto, porque foi o que eu entendi, né? A maturidade que eu tinha na época, né? Então, hoje, que eu acredito que a percepção do mundo, na medida que a gente vai caminhando, hoje eu tenho uma percepção. Eu acredito que daqui a um ano, a minha percepção vai mudar um pouco. Porque a gente está em sempre transformação, né? Então, eu acredito que são pequenas coisas que vão moldando a gente, né? Trazendo essas novas percepções e é importante ter esse diálogo aberto, né? Sim, o diálogo abre portas, né? Exatamente. Vitor, você é um violeiro de primeira. O que é a música para você? Ou melhor, quando a música entrou na sua vida?
Eu cresci numa casa de músico, né? Eu cresci ouvindo muita música, mas nenhum momento meu pai, ele, vamos dizer assim, né? Ficou ali, você tem que tocar, você tem que estudar música. Ele me deu a viola com 7 anos de idade. Aí eu comecei a aprender primeiras notinhas, aí a viola empenou, aí ficou anos sem poder, ele não conseguia arrumar por conta do tempo e etc. Aí meus amigos com ali 13, 14 anos começaram a tocar, nenhum tinha pai músico, né? Aí eu falei, pô, eu tenho um músico em casa e eu não sei tocar, né? Aí foi quando eu falei, pô, pai, eu quero tocar e tudo. Aí ele foi e me colocou, né? Começou a me ensinar em casa, só que ainda não estava rolando, assim. A gente tinha é, uma semana tinha aula, uma semana que não tinha aula, e assim, para a pessoa realmente conectar com a música, assim, realmente poder tocar, né? Ele tem que ter uma constância ali, né? De aprendizado e de estudo, né? Então tem que ter a aula e depois o estudar, o dia a dia ali, né? O músico, ele estuda muito, né? O músico para realmente trazer a sonoridade, encontrar o som que tem dentro da gente, tem que ter muito estudo, né? Não é só inspiração, acordou cedo e tá num dia bonito, aí recebe a inspiração e faz uma música. Se a gente não tiver preparação, se o dedo não tiver condição de pegar aquilo que a gente está ouvindo dentro da cabeça, que a gente está recebendo de uma inspiração, colocar, a gente não consegue imprimir isso, né? Aí foi quando eu falei pro meu pai era professor na escola de música, ele aposentou. Eu falei, vou entrar na escola de música, que ele vai ter que me dar aula. Aí eu entrei na escola de música e toda semana ele começou a me dar aula. E aí comecei a estudar. Então a música começou assim. Aí com 18 anos eu me considero que eu me tornei músico profissional quando eu abri o show do Almi Sater com a banda violeira que a gente tinha, era um quarteto. Eu, o meu pai, o Fábio Miranda e o André Melo, né, 2 amigos que estudavam com a gente lá na escola de música. E para mim, música, eu falo que música é uma linguagem, né? É uma forma de expressar o que tem dentro da gente. É uma forma da gente conectar corações, né? A música, ela tem... Uma música só, ela pode ter diversos significados. Eu posso ouvir uma música, ela tem um significado para mim. Você vai ouvir a mesma música, pode ter outro significado. Sim. Amanhã você vai ouvir de novo, ela pode ter outro significado, né? Então eu vejo que a música está muito conectada com o nosso coração. Eu acho que e com a nossa percepção de mundo, né? Eu vejo assim que não existe música boa ou música ruim. Eu acho que existe a nossa condição de ouvir. Por exemplo, um dia eu estava numa escola, aí eu dava estagiando na escola, aí os adolescentes lá tinham um momento que eles poderiam escolher a música que eles queriam tocar. Era só rap, funk e música sertaneja. E às vezes um pagode. Era só isso. E ali toda a aula, né, no finalzinho da aula a gente deixava eles ouvirem. Aí um dia eu perguntei para eles, qual música que mais tirou gente da favela? Ela é ruim, só estou dizendo que algumas pessoas tiveram a oportunidade de poder viver outras realidades, não só da favela. Não quer dizer que a outra é melhor, né? É só para deixar claro. Uhum. Aí eu falei para a pessoa, não, na verdade não é nem o funk, nem o rap. A pessoa falou, não, mas tem a Anitta. Eu falei, sim, tem a Anitta. Cadê a Anitta 2, 3? Não, só tem ela. Tem outra ali, se a gente for olhar, tem umas 30 pessoas. 30 funkeiros que realmente têm condição de poder escolher viver em qualquer lugar, no caso. Aí eu falei, o estilo musical que mais tirou é a música clássica. Tem diversos projetos no Brasil de orquestras infantis, orquestras juvenis, que trabalham com jovens de favela, projetos sociais, sim, que fazem a criança conhecer a Europa,
conhecer o exterior, né? Então, assim, aí eu falei isso, né? Aí o pessoal ficou assim, tal, duvido. Aí eu mandei alguns links com diversos projetos, assim, eram mais de 10 mil crianças, assim, e jovens, assim, era muita gente. Aí passou 2, 3 semanas, aí um cara colocou, um menino, no finalzinho da aula, ele botou uma música clássica. Ou seja, o significado para ele daquela música que vamos dizer assim, fechada para só um certo nível, né? Mudou totalmente. Ele começou a perceber, cara, essa música pode ser para mim também, né? Então eu vejo que a música para cada um tem um sentimento. Eu, quando eu tô tocando, tô ali fazendo um show, a música muitas vezes tá ali com profissão. Mas quando eu tô dirigindo um carro, ouvindo uma música, eu tô em casa ouvindo uma música, a música para mim tem outro significado. Assim como a música, o esporte faz parte do nosso dia a dia, faz um bem-estar pra gente. Fábio, o jiu-jitsu é apenas o esporte? Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu iniciei a fazer jiu-jitsu. Um professor chamado Sabará. Era um senhor que, na verdade, ensinava, vamos dizer, 7 anos, quase 40 anos atrás, né? E aí eu pratiquei o jiu-jitsu durante 3 anos. E foi muito bom naquele período onde que eu praticava o jiu-jitsu. Pude aprender algumas coisas, algumas percepções surgiram, né? E autoconfiança. Mas o jiu-jitsu era visto como uma forma muito diferente, né? Como é visto hoje. E aí, com 19 anos, eu vim para Brasília. E aquele momento, até então, até eu chegar em Brasília, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a iniciar uma faculdade de Direito. E quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu vi era que existiam pessoas que estavam fazendo jiu-jitsu. E aí eu tive uma percepção e me remeteu à minha infância. E me senti aquela vontade de poder também retornar essa prática, né, dessa arte marcial. E até então, o jiu-jitsu é um esporte, né? E não deixa de ser um esporte. E aí eu comecei a treinar lá, e aí eu vi a possibilidade do treino do jiu-jitsu, por ser eu comecei a treinar bastante para ir nas competições, e com isso eu ganhei bolsa de uma porcentagem na faculdade de Direito. E em seguida também eu até fiz durante 6 anos lá nesse local, né, na UDF, faculdade UDF, e eu fui muito bem recebido lá pelas pessoas. E isso, eu concluí a faculdade com a bolsa do Direito pelo jiu-jitsu, por ser um competidor. E aí o jiu-jitsu foi inserindo dentro da minha vida. Eu já tinha uma percepção de, quando eu era faixa azul ali, é a primeira faixa seguida ali da faixa branca, de começar a fazer alguns trabalhos sociais. Mas uma coisa bem pontual, né? 15 dias, né? Ensinando uma coisa ou outra. Eu também, logo quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer o jiu-jitsu e o judô. Mas o meu intuito maior era o seguinte, era através do esporte eu conseguir ter um sustento para minha vida. Porque na minha juventude, quando eu vim para cá, a coisa não era bonita, não. Queria comprar uma coxinha e não tinha grana. Então eu falei, cara, eu tenho que entrar para a faculdade e também tenho que buscar outros meios para me dar um sustento, né? Através do esporte. Eu tive aquela percepção também. E aí eu pude ir inserindo aquela dali, trabalhando aquilo ali. E aí o jiu-jitsu inserindo mais na minha vida. Aí mudamos de algumas localidades, né? Que dávamos aulas de um local, aí fui pegar faixa roxa, faixa marrom, desde então dando aula. E aí surgiu, na verdade, uma possibilidade de rever aquela história, quando eu cheguei aqui em Brasília de faixa branca, de faixa azul, de poder reerguer um trabalho social, que eu sempre buscava isso. Por quê? Uma coisa na minha infância que marcou muito, que a gente morava em Vila Velha, mas o meu pai, a gente estava com aquela, não vou comer isso, não vou comer aquilo outro. E nós fomos para um lixão na época, chamado Itaenga, no Espírito Santo, que tinha lá em Vitória, na Grande Vitória. E quando caía a comida, caía o lixo daquele caminhão, as pessoas corriam e comiam. Lixo, comia aquilo ali. E aquilo me mexeu tanto comigo. Nossa.
que eu falava que ele um dia... e aquilo ficava dentro do meu coração, de poder perceber e fazer algo para alguém, né? Eu comendo uma comida super saudável que minha mãe preparava, às vezes não comia verdura, mas lá eles comendo lixo. Então eu tive essa coisa que marcou na minha vida. E aí surgiu essa possibilidade de fazer um projeto social. Eu aí então formei na faculdade de Direito, exerci advocacia, também sou advogado. E aí, mas chegou uns 5 anos atrás da minha vida que percebi que o que eu queria mesmo era viver do jiu-jitsu. Botar um kimono, ir lá, aplicar um golpe ou outro, ser campeão, subir ao pódio. É através do quê? Mudança de alguns hábitos, mudança de algumas virtudes, o fortalecimento de algumas virtudes. E eu pude perceber que através de um projeto social, aí criei uma associação, né? Associação Escola Barreto Jiu-Jitsu. Essa associação cuja finalidade 50 meninos e meninas, e lá a gente faz um trabalho bem legal, e já tem meninos que de 4 anos para cá, desde quando foi criada essa associação, são meninos que mudaram o jeito de ser, o jeito de agir, o jeito de buscando alegria para dentro de si, né? Eu falei ontem com uma pessoa, olha, a pessoa ela é uma menina do projeto, virei para ela e falei o seguinte: a minha maior alegria hoje, muito diferente de muitos anos atrás, não é fazer campeão, não é colocar você no mais alto do pódio, e sim procurar transformar a sua vida para melhor de alguma forma, né? Percebendo através de algumas atitudes, de encorajar a pessoa para poder fazer uma coisa melhor, de dar uma oportunidade para ela poder se mostrar diferente do que ela vive, né? Então esse projeto social é uma coisa que me encanta muito, é um projeto social que nós temos que essa quantidade de crianças e adolescentes, hoje já tem 5 meninos e meninas que já estão cursando faculdade, né? A gente tem o Clube do Livro, aulas de inglês semanalmente. Nós temos, só nesse ano distribuímos mais de 14 toneladas de alimento, mais de 4.000 refeições para eles, além de acompanhamentos médicos e odontológicos, mais de 200 consultas entre médico, oftalmologista, odontologia, psicologia, psicólogos, que muitos precisam de psicólogo. E o mais bonito, sabe o que é? É a gente poder abraçar as pessoas e sentir as pessoas como seres humanos. Era o ser humano. É isso que é o mais bonito. Não é da boca para fora, eu gosto de fazer isso. Até porque... logo no início da pandemia, teve só um parênteses, eu fiz um trabalho social junto da minha família, o Vitor sabe muito bem disso, que a gente aqui fala, o que a gente pode fazer? A nossa vida não está tão fácil, né, por conta desse período da pandemia, que não foi fácil para muitas pessoas, mas tem gente pior que a gente. E o que a gente fez? A gente fazia o alimento todo domingo e distribuía no setor comercial para os moradores de rua. Cara, aquilo foi passando o período da pandemia, aquilo trouxe tanta alegria para dentro da minha casa, com a minha família, e a gente perdurou durante 2 anos fazendo isso. Foi muito legal, foi muito trabalhoso, mas também foi muito legal receber a energia das pessoas e apareciam pessoas que vivendo na vulnerabilidade ali tremenda, mas foi uma coisa tão legal de você fazer pelo próximo. Então o jiu-jitsu, voltando à história do jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele me dá a oportunidade de fazer por outro, né? E fazer uma transformação na vida das pessoas. O esporte tem essa veia, assim, né, de dar oportunidade, né? Um dia eu tava treinando, aí natação, aí o meu técnico, a gente foi fazer um tiro lá, que é simular uma prova, né? Aí eu simulei a prova, aí ele terminou, ele falou, por que você não fez a virada tal? Eu falei, eu pensei em fazer ele por isso. Se você não tivesse pensado, você tinha feito.
Então, hoje eu levo isso pra minha vida, assim, foi uma oportunidade que ele me deu ali no sentido de que, cara, tem muitas coisas que a gente não tem nem que mais pensar, a gente tem que só simplesmente executar, né? Se eu tivesse executado, eu teria feito o melhor, né? Então, realmente, o esporte, eu acompanho o seu projeto, né? Faço parte, de certa forma, também do projeto. É, é muito legal, assim, ver o impacto, né? E a transformação que o esporte, né? Tá, no caso, o jiu-jitsu, tá fazendo com esses jovens, né? O Vitor ele faz parte diretamente a esse projeto social, ele é responsável nas redes sociais por o trabalho tão bonito que vocês veem, os depoimentos das pessoas, né? Os vídeos que são feitos, né? Agradeço muito aí pela oportunidade de estar junto e contribuindo com a gente. Vitor, já passamos por alguns episódios aqui que falamos de empreendedorismo. Quando você decidiu empreender, qual foi o momento da sua vida onde o empreendedorismo se tornou presente? Para mim, empreender faz parte da minha essência. Eu não consigo nem me imaginar eu não empreendendo, né? Na verdade, eu acho que todo músico ele é empreendedor, né? Para você viver de música, você tem que estar sempre se inovando, estar sempre lançando novos discos, lançando novas parcerias, e estudando, né? Eu acho que o empreendedorismo é aquele movimento, né, constante de estar ali sempre trazendo algo novo, né? E sabendo que você que é responsável por si, né? Se você não fizer o teu, tu não vai ganhar. A realidade é essa do empreendedor, né? Se o empreendedor ele não acordar cedo e fazer o que precisa ser feito, não adianta querer chegar no final do dia e ter o dele, ter o garantido, né? Então é isso, a música, como eu falei, né, há pouco, eu me tornei músico com 18 anos e ao mesmo tempo, para você ser músico, participar de editais, poder fazer, por exemplo, fazer um show, tem muitos lugares que você só faz o show se você emitir a nota. Então eu tive que abrir uma empresa. Eu abri empresa, aí amigo meu que era contador, eu fiquei sabendo que para abrir empresa, na época não tinha MEI, para abrir empresa só pode abrir com contador. Aí cara, eu sei que amigo meu é contador, eu nem sabia que fazia contador. Aí mandei mensagem para ele, falei, cara, quero abrir uma empresa. Ele, pô, massa, vem cá. Aí falei, era uma produtora de eventos na época. Aí criamos a empresa em 2014. Já vamos fazer ano que vem 10 anos de empresa. Inicialmente era para quê? Para emitir nota, era só isso. Não tinha negócio de missão, valores. Nem pensei nisso, eu só fiz o projeto, o objeto social lá, né? O que era, qual era o serviço que a gente ia fazer. Abri e ali já tinha um boletão todo mês do contador, os impostos, né? E assim, eu aprendi essa parte do empresário, estou aprendendo na marra. Já paguei imposto que não devia, porque não paguei na época certa, levei multa. Um monte de coisa que, cara, que se eu tivesse começado antes, eu parado e estudado um pouquinho, mas era aquilo, queria fazer porque tinha um projeto, queria aproveitar a oportunidade, né? E em 2014 a gente abriu essa empresa de uma produtora de eventos culturais focada em música, né? Ou seja, a gente pegava projetos culturais, shows, festivais e executava, né? Aí teve um projeto que, em 2015 que a gente fez, patrocinado pelo Correios e pela Caixa Econômica, que uma das verbas era aluguel de câmera. Cara, aí era uma grana boa, eu falei, cara, dá para eu comprar o equipamento. Aí eu próprio emito a nota de aluguel, né? Porque eu posso emitir, minha empresa podia fazer isso. Aí a gente comprou uma câmera, aí eu liguei para um amigo meu, cara, eu tenho essa verba aqui, dá para comprar uma câmera maneira. Qual que você indica? Aí ele indicou lá, aí eu fui na loja, não sabia nada, só falei, ó, cara, essa câmera aqui, tarará, aí o cara falou que tinha que ter um tripé legal, eu nem sabia, tripé hidráulico, legal, tripé hidráulico, pra quê? Não, porque o movimento é suave, né? Nem sabia, fui lá, comprei, a gente comprou e executamos o projeto, concluí o projeto, peguei a câmera, o tripé e guardei. Ficou 2 anos fechado. Porque eu nem mexia, não sabia mexer, ficava focado só em coisa. Aí em 2018,
eu descobri onde era o REC, aí eu fiz um curso, né, que ensinava a configurar a câmera, e na sequência veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia, eu já tinha alguns conhecimentos, né? Um pouco antes da pandemia, ali em 2019, eu comecei já a produzir alguns vídeos para algumas pessoas, mas por contatos. O pessoal viu que eu tinha uma câmera, falou, cara, você filma? Eu falei, cara, filmo. Eu acho que isso é do empreendedor, né? O cara, às vezes ele nem tá pronto, mas ele topa em fazer e encara o desafio, né? Eu acho que isso é vamos dizer assim, né, um valor que o empreendedor tem que ter, né? Assim, eu acho que se colocar à disposição, a proatividade, né? Aí o pessoal falou, pô, você filma? Filma. Eu ia lá, comecei a filmar alguns amigos, aí começou a indicar. Aí em 2020 começou a pandemia, teve o lockdown. Aí no segundo dia assim, de lockdown, aí um amigo nosso falou assim, cara, vai ter uma live pra gente fazer lá em São Paulo da banda Menos é Mais. A gente já tinha feito alguns trabalhos com Menos é Mais, a convite desse amigo meu. Aí ele falou, cara, você sabe fazer live? Sei lá se você... Nunca tinha feito. Isso assim, há 2 dias de lockdown, assim, e a live era para fazer 2 dias depois. Hoje em dia é um amigo meu, ele sabia fazer live, ele tinha feito umas 4 lives na vida, né? Mas assim, ele tinha o equipamento, sabia pelo menos para onde ir. Aí a gente foi para São Paulo, fizemos a transmissão, deu tudo certo. Foi uma das primeiras lives da pandemia, musicais, né? Aqui no Brasil. E de lá para cá, cresceu bastante essa área do audiovisual dentro da empresa, né? Hoje em dia a gente não está trabalhando tanto com projetos culturais, FAQ, projetos patrocinados, porque a demanda do audiovisual cresceu bastante, né? Então hoje em dia a gente é uma produtora audiovisual, né? Tem esse braço ainda de projetos culturais. Então é isso, essa é a minha... Eu comecei a empreender porque eu acho que veio do meu... Da necessidade, né? Da necessidade e do meu... Eu acho que nem todo mundo nasceu para empreender. Sim. Eu acho que isso é uma coisa assim, intrínseca da pessoa, né? Sim. A forma de empreender às vezes não é tão fácil. Eu também tive um pequeno momento de empreendedorismo durante a pandemia, que foi justamente a abertura de um pequeno armazém virtual. E o armazém virtual me sustentou durante a pandemia, que foi interessante, né? Através de um grande amigo que incentivou, eu sou grato sempre a ele, o Henderson, mais conhecido como Fofinho. Foi muito importante no momento da minha vida, onde que ele me deu uma força, tanto na parte administrativa, como na parte de abriu junto comigo essa empreita, e foi muito bom. Eu acho que todo ser humano tem um pouquinho de empreendedorismo. Alguns trabalham com o empreendedorismo e outros têm alguma coisa de empreender de alguma forma, né? Eu lembrando agora, tem coisas na vida que vai direcionando a gente, né? Às vezes a gente pensa, pô, eu quero fazer isso, né? Eu sonhava, né, em ser jogador de futebol, ou ser atleta, né? Então, com 8 anos eu treinava bastante natação, jogava bola, jogava vôlei, passava o dia fazendo isso. Aí tava nadando na água mineral, aí aqui em Brasília tem um parque nacional que tem como se fosse uma piscinona que você pode ir lá visitar, né? Sim. Nadar. E eu aprendi a nadar lá mesmo, treinar. Meu pai que me dava o treino. Aí eu tava treinando, aí no aquecimento ele falou para dar uma volta na piscina. A piscina é grande assim. E eu lá postando corrida com a minha irmã, aí eu não vi que tinha um buraco. Nossa. Eu olhando para trás, correndo. Aí eu caí lá de cima. Aí sulfurei o baço. Eu tive uma hemorragia interna. Aí, pô, muita dor. Aí meu pai me levou para casa. Minha mãe já viu com muita dor. Ela direto pro hospital. Aí sulfurei o baço, quase perdi o baço com 8 anos. Aí o médico conseguiu recuperar o baço, né? Não cheguei a perder na época. Aí retomei as atividades, né? Foi um baque, né? Criança com 8 anos fazendo uma cirurgia dessa assim, é um baque, né, para criança. Aí com 12 anos eu já estava voltando a treinar, já estava treinando
com meu pai, mas com o técnico, aí eu tive apendicite. Aí de novo o negócio. E o meu sonho, né? Eu quero ser atleta, né? E dar entrevista, né? Aí continuou, virei músico, como eu já contei aqui. Aí lá pelos 22 anos, 24 anos, eu casei. E na época eu tava correndo muito, eu queria fazer o Ironman, né? Até hoje eu quero, um dos meus sonhos é fazer o Ironman. Tava treinando forte. Foi a melhor época de meu preparo físico, aí eu tive 2 hérnias de disco. Ou seja, eu tava virando um atleta profissional mesmo. Tive hérnia de disco. Ou seja, a vida mostrando pra gente, cara, esse não é o caminho. Hoje eu ainda quero fazer um Ironman, mas não como antigamente. Cara, quero ser fodão. Não. Né? Então, aí, como eu falei, né, abri a empresa e etc. Veio o audiovisual. E a gente já se conhece há muito tempo, né? Foi quando você falou, cara, vamos abrir um podcast? E eu sempre ouvi muito podcast, né? Eu falei, cara, eu tenho todos os equipamentos, eu já gravei, eu tenho a expertise, né? Então, bora fazer. Bora fazer. Né? Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, né? Não estaria aqui fazendo hoje, né? Então, o Lamparina surgiu com esse querer, né, da gente fazer um podcast, né? Um podcast. E hoje estamos aí, né? Sendo convidados, né, na Lamparina, nesse episódio especial. É uma honra estar aqui. Alguns episódios que participamos que foram bem bons aí, né? Uhum. E é isso. O empreendedorismo, a música, o esporte, eles têm uma coisa em comum que são as pessoas, né? A relação entre as pessoas, com o próximo, né? Fábio, qual foi aquele momento da sua vida que você mudou sua percepção com o próximo? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu já falei alguma coisa aqui, quando a trajetória de percepção ao próximo. Eu acho que o estalo foi naquele momento onde que eu vi aquelas pessoas comendo lixo naquele momento. Ali eu senti uma dor diferente. Eu senti uma dor que eu podia comer o que eu queria. E existiam pessoas que não podiam comer, se alimentar do que bem queria. Comendo assim, a sobra da sobra que existia. Aquela foi a minha percepção do estalo da percepção do próximo, do amor ao próximo, né? E na pandemia que veio acentuando mais isso. Eu acho que quando eu pude falar aqui algumas coisas, quando eu vi a oportunidade, eu dentro da minha casa, ter um local para dormir, um local para tomar banho, com a possibilidade de me alimentar e sabendo que existia no momento daquele pandemia, a gente viveu um caos, né? Sim. Viveu um período muito conturbado há um tempo atrás. E aí, quando eu pude perceber e falar, rapaz, eu tenho que fazer algo pro próximo. E aí surgiu essa percepção, surgiu essa vontade, esse querer que brotou dentro de mim, né? Minou dentro do meu coração, né? E eu quero ter sempre isso dentro de mim. Eu quero ter sempre isso dentro de mim. Procurar estar fazendo bem de alguma forma. Isso me traz satisfação pessoal, me traz alegria e me traz a possibilidade de prosperar. Tanto eu prosperar como meus amigos e meus irmãos estarem prosperando junto. Essa pergunta é uma pergunta que eu lembro de diversas coisas, mas tem uma coisa que para mim acentua bastante, foi quando eu vi minha esposa parindo o meu filho. Uhum. Eu olhar assim e falar assim, caraca, ela tá fazendo isso porque eu coloquei aquela flor lá dentro. Uhum. Né? Então, a responsabilidade da gente, né? Com o próximo, né? A mulher, ela, quando pare, ela passa, assim, uma dor que eu não consigo nem... Se eu fosse parir, eu acho que eu estaria até hoje lá dentro do hospital, lá parindo, porque é tão forte aquilo, e se não fosse o homem que tivesse plantado aquela semente dentro dela, né? Então, assim, a responsabilidade, né? Eu acho que com o próximo, né? E depois veio, né? Nasceu o Érico, depois a Mia, né? Hoje eles estão com 2 anos, o Érico, e a Mia está com 7 meses. Você vê
aqueles seres pequenos que estão crescendo e dependem da gente, né? Você agora é avô, né? É, pra você ver, né? Como que a vida muda e traz percepções, né? Eu com 46 anos, avô, né? Fui pai muito cedo, né? Pude ter alguns estalos, assim, na minha vida muito novo. Ou algumas, na verdade, vamos dizer, falta de atenção, digamos. Mas foi importante. Hoje eu tenho, né, 3 filhos. A Sofia com 17, o Davi com 12, a Yasmin com 27 e o Bento com 6 meses. E uma pessoa tão importante na minha vida, que é a Patrícia, onde que me ensinou e vem me acompanhando, o norte da minha vida, que é importante a gente ressaltar isso, né? A gente não sabe quem dá o suporte, às vezes, é importante a gente falar do suporte para que a gente possa estar caminhando, né? Tá assim, eu tô no barco, como diz um grande amigo nosso, a gente tá no barco, às vezes entra água dentro do barco, aí essa pessoa tá lá com a canequinha tirando a água dentro do barco, enquanto a gente tá remando, né? E aí, exatamente. É isso, Vitor. E o nome do nosso podcast, Lamparina. O que é o Lamparina para vocês? Depois de assistir 49 episódios, eu percebo que o Lamparina é um ponto de luz. Não quer dizer que as pessoas estão iluminando outras pessoas, mas sim as histórias dela. Eu penso isso. Sim, eu também penso assim. Eu acho que o nome que vocês escolheram foi um nome muito bem pensado, até o símbolo, né? O símbolo, vamos dizer assim, uma lâmpada, uma lamparina, entre o antigo e o novo, né? Trazendo o moderno e trazendo justamente a luz das pessoas, para as pessoas conhecerem. Quando eu ouço vocês falarem que o Lamparina é o podcast mais humano do Brasil, o que é isso, né? Ser humano, né? Uhum. E dá para ver na logomarca de vocês, né? Tem um microfone com uma lâmpada e uma estrela, né? Ou seja, o microfone simbolizando a comunicação, né? O que eu estou percebendo, a lâmpada está mostrando a claridade da estrela de Salomão, né? Isso na percepção olhando assim, né? Então vejo que tem muito significado, né? A comunicação, como a gente falou, as histórias, né? A história de cada um, né? Que vem iluminando aí quem está ouvindo. Porque se cada um vem com a sua história, contando a sua história, contando a história de muitas pessoas vão se identificar com as histórias, né? Uhum. Muitas pessoas se identificam com a história. Poxa, olha só. Ou às vezes a pessoa quer ouvir aquilo. Então achei muito, muito bom falar desse ponto de luz, né? Que cada um de nós é um ponto. E quando a gente vai juntando esse ponto, a gente fica com uma claridade, vamos dizer assim, né? Um pontão, né? Então é isso mesmo. É uma satisfação estar aqui nesse episódio. Desejo prosperidade, que a paz possa reinar, que vocês sintam alegria de viver e possam estar igual nós, continuando seguindo essa lamparina que tanto clareia a todos. E grato. Já tinha um tempo que a gente queria convidar vocês para vir para o Lamparina Cash. Realmente foi bem legal conhecer um pouco mais da história. O público também está conhecendo. Então você que está nos assistindo, comenta aqui o que você achou desse episódio. Se você quiser também trazer outras pessoas, comenta aqui, marque as pessoas, compartilhem com seus amigos, com as pessoas, o nosso projeto, o nosso Lamparina Cash. Já aguardando 50 episódios para que isso acontecesse, né, Vitor? E vocês estão aqui nesse momento, para a gente é uma grande honra, um grande prazer fazer parte com vocês desse episódio e deste momento, desses 50 episódios do Lamparina Cash. Quais são as considerações finais de vocês? Mande um recado aí especial para todos os nossos seguidores. Para mim está sendo uma honra estar nesse lugar aqui dos convidados no Lamparina Cash. E eu quero fazer um agradecimento, né? Eu estou me sentindo na TV aqui, né? Agradecer a minha família que está me acompanhando nessa jornada, a Ana Vitória. Ana Vitória, minha esposa, ela fez essa logomarca, toda a identidade visual do Lamparina aqui. Isso é importante ressaltar, é importante muito importante trazer isso.
A Patrícia, né, que todo esse visual aqui, ela que trouxe, que patrocinou também, né? E agradecer a meus pais, a meus filhos e a todos que estão ouvindo aqui o Lamparina Cash. É isso, oportunidade de estar aqui também como convidado, ao mesmo tempo deste lado aqui, como seguidor do Lamparino, sendo nós mesmos. Né? E é uma oportunidade, uma coisa diferente que nós estamos buscando fazer. E é isso. Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse movimento, desses 50 episódios, que chegando aí a mais de 100 mil seguidores, né? Não sei quantas milhões de visualizações, espero que isso possa multiplicar e triplicar e possamos também fazer parte dessa história. E é isso, mais um episódio do Lamparina Cash. Um abraço e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, esperamos você entrar lá, ó, seguir a gente, comentar e falar o que você quiser lá pra gente poder aprender também com vocês. Lamparina Podcast, é com você. Valeu.